Nossa aula aula 7, quebra em duas partes, aula 7A e 7B, mas a aula 7 como um todo seria teria essa ementa, né? Primeiro a gente vai fazer uma revisão, capítulo 8, né? Rápida. Depois, exercícios, baseado nas oficinas e exercícios escolares anteriores. E isso aí vai ser o teor da, digamos, aula 7A, né? E na parte B a gente começa, nós começamos a parte de linhas de transmissão, capítulo 9, né? E a gente vai falar sobre análise de campos, né, que é a primeira parte. A gente vai falar sobre modo transverso eletromagnético e linha de transmissão. Vamos ver como é que é o método formal de obtenção dos campos guiados numa linha de transmissão. Vamos também classificar o que é uma linha de transmissão, né? Como é que ela diferencia de guia de onda. Vamos falar sobre as grandezas representativas e linhas de transmissão com perdas, né? Essa é a segunda parte, né? E essa é a primeira parte, né? Então aqui a gente vai ser a aula 7B e aqui a aula 7A. Né? Muito bem, então vamos começar com a aula 7A. Vamos dar uma revisada rápida nos elementos fundamentais que nós temos no capítulo 8, tá certo? Nosso problema gira em torno de determinar, né, frações. Você tem uma interface simples de dois meios, 1 e 2. Onda incidente formando um ângulo de incidência θ com a normal, né? Plano de incidência é esse plano aqui, que contém o vetor de onda e a normal. Né? Então, nosso problema é determinar as frações de potência ou de amplitude, né? Transmitida e refletida, certo? Esse é o nosso problema. Então nós sabemos que onda incidente, né, ela gera uma onda transmitida e uma refletida, porque os dipolos ou os constituintes do material eles reagem e produzem essas ondas de reação. A gente pode separar o problema em dois problemas independentes, resolvê-los. Um com a polarização do campo paralela ao campo elétrico, né? No plano de incidência, ou seja, aqui está o certo? O plano de incidência sempre é, como eu falei, né? O plano que contém o vetor de onda e a normal. Então, o plano desse plano de papel que está aqui, né? E o outro em que a polarização é perpendicular, né? Certo? Então observem que, se vocês olharem direito, né, aqui é o eixo Y entrando no quadro, entrando no papel. Então aqui no caso o H está entrando no papel e nesse caso o E está entrando no papel. Todos eles são colineares com a direção Y, certo? Então, como é que resolve o problema? Expressa os campos na forma canônica. Utiliza como amplitude aquela do campo que tem apenas uma componente. Por exemplo, polarização paralela, quem tem uma componente é o campo H. Porque o campo E tem duas. Polarização perpendicular, que tem uma componente, é o campo elétrico. Porque H tem duas componentes, né?
Então essa é a metodologia, tá certo? Isso não tem muita importância na maioria das situações, mas quando se lida com meios absorvedores, isso pode ser um problema, certo? Por isso que a gente está enfatizando isso aqui, né? O que mais, né? Resolve condição de contorno, que é tangencial. Isso aqui está errado, essa equação, deixa eu corrigir logo. Essa equação aqui seria N, né? Essa equação aqui seria N vetorial delta E ou N vetorial delta H igual a zero, certo? O que quer dizer isso? Quer dizer, campo tangencial é contínuo, tanto E quanto H. H tangencial é contínuo, né? Então, isso quer dizer essas condições de contorno. Você resolve as condições de contorno para quem? Para E e H, são essas condições mostradas aqui, certo? E daí você resolve, obtém coeficientes, né, de reflexão e transmissão. No contexto de resolver o problema, a gente tem que sempre lembrar que os campos só podem ser satisfazer condições de contorno se a variação espacial na direção do plano da interface, que é a direção X, se essa variação é a mesma para todos os campos, né? Então, isso implica que o Kx tem de ser conservado dos dois lados da interface. Então, o vetor de onda, né, tem uma componente x, tem uma variação espacial, os campos do lado 1 e 2, dessa forma, e esse Kx tem que ser o mesmo de cada lado da interface, senão não tem como a gente casar as condições de contorno na interface. Então essa consideração principal, ela leva à lei de Snell. Essa conservação de Kx, leva à lei de Snell, certo? Ou seja, dados os índices de refração dos meios, então você tem que a componente x, que é o seno de θ, né? N seno de θ é constante, ou seja, N1 seno θ igual a N2 seno de θ'. Né? E esse princípio é aplicável a um número arbitrário de interfaces. Você tem N interfaces paralelas, né? Paralelas. Né? E você tem aqui os ângulos, né? θ1, θ2, etc. Então, se os índices são N1, N2, N3, N4, então a lei de Snell você pode aplicar direto, né? N1 seno θ1, igual a N2 seno θ2, igual a N3 seno θ3, N4 e quem tiver na frente, tá certo? Então isso é uma regra geral. Então Kx é conservado em todas as interfaces desde que elas sejam paralelas, né? Certo? Esse é o princípio. Como é que a gente usa as formas canônicas dos campos? Bom, a gente, como eu falei, né, a gente expressa para calcular coeficiente de reflexão, transmissão, é mais conveniente você sempre expressar o campo em termos daquele que só tem uma componente, né? Se for campo elétrico, aqui está o campo, né? E o H é obtido dessa relaçãozinha aqui, tá certo? K vetorial E sobre ômega mi, né? Ou equivalentemente 1 sobre a impedância ou vetorial E. Né? Então, aqui desse jeito, a amplitude básica que está sendo utilizada é a do campo elétrico, né?
seja, o campo magnético é expresso em termos da amplitude do campo elétrico. Se você for expressar em termos de H, então H é o campo conhecido, digamos, H0, né? E o A é obtido a partir do H. Então essa é a relação, ou equivalentemente em termos da impedância, né? Certo? Então, é importante observar que quando você vai calcular a coeficiente de reflexão, você vai fazer um método, né, por convenção, você mantém sempre os sentidos das ondas refletidas e das transmitidas, né, do campo principal inalteradas. Ou seja, para a polarização P, H é o campo que é utilizado, certo? Então ele vai ser sempre o H incidente, o refletido e transmitidos, ele só vai ter uma componente e vai ser sempre na direção mais a Y, certo? Então a gente ajusta a direção de E de forma que o fluxo de potência seja correto. Mesma coisa para a polarização S, o E fica sempre paralelo a Y e H é ajustado de forma que o fluxo de potência dê o fluxo correto, certo? Muito bem. Bom, e com isso você tem aí os coeficientes de reflexão e transmissão, né? Nessa tabela, tá certo? Várias formas diferentes, só mostrando aqui como é, né? Polarização P, certo? O H está entrando no papel e o E está dirigido de tal forma que o fluxo dê em direção à interface, né? Então a gente desenha o campo refletido sempre com H, né? Com H entrando, né? Tanto o transmitido quanto o refletido, o H vai estar sempre entrando na direção Y, né? Paralelo a Y, tá certo? Da mesma forma, né? Para a polarização S, o campo E é tangente à interface, está entrando, é paralelo a Y, né? E a gente ajusta o H de forma que o fluxo dê na direção de cá, certo? As expressões são expressões mais ou menos fáceis de memorizar, certo? É o produto cruzado, né, de quantidades ε2k1, ε1k2 em baixa soma, né? Quando você muda para S, basta mudar o Mi. Lembrando que K1, K2, etc., né, essas quantidades KI, aqui está o K, né, a nossa convenção é Kx é a componente X, no meio 1, digamos no meio I, né? No meio I, essa componente é a componente KI. Essa é a notação que a gente usa, né? K é o vetor de onda que tem componente Kx na direção X e KI na direção longitudinal, na direção Z. Tá? Muito bem. Então, e você tem o tal, né? Se a gente lembrar, o tal P, 1 mais gama P é igual a tal P. Então, tal P é obtido dessa equação usando essa relação aqui simples, né? Bom, por aí vai, certo? A diferença de P para S é mudar epsilon para Mi. A gente também tem as impedâncias, né? Paralelas ou admitâncias paralelas. Então você pode escrever de forma simples, com essa reflexão para ondas P e S, em termos das impedâncias e admitâncias, em que se define a impedância paralela como sendo a impedância de onda cosseno de θ, no meio I, e a admitância paralela é a mesma coisa, né? A admitância de onda cosseno de θ, lembrando que YI é raiz de epsilon sobre Mi, e ZI raiz de Mi sobre epsilon, né? Certo? Vou apagar isso aqui, só para a gente lembrar. Bom, então tem alguns casos especiais, certo?
A gente não precisa perder muito tempo com isso aí. A gente seria numa prova ou numa oficina, a gente pede para vocês calcular essas coisas. Então, bom, interessante lembrar para a incidência normal, né? Com essa reflexão, a diferença dos índices sobre a soma, isso independe aí, né? Essa questão do sinal aqui, como eu falei, como é escolhido o campo, né? O campo principal, né? Elétrico ou magnético. Certo? Bom, aí está mais ou menos o resumo. Bom, o que mais que a gente tem aí? A gente tem conceitos importantes que são reflectividade e transmissividade é uma coisa, e reflectância e transmitância é outra coisa, né? Isso aqui tem a ver com conservação de potência eletromagnética, né? Então, a gente pode calcular a reflectância de uma estrutura e a transmitância, e a soma sempre dá 1, né? Em que a reflectância é o módulo quadrático do coeficiente de reflexão. E você pode calcular a transmitância, existe uma fórmula para isso, mas, dado a reflectância, é fácil calcular a transmitância, né? Então, isso é a relação obtida quando você tem conservação da potência eletromagnética, certo? Ou seja, o que quer dizer? De onde vem isso, né? Quer dizer que se você ilumina uma interface, essa relação quer dizer que você ilumina a interface com o feixe, tá certo? Você subtende, digamos, uma área sigma, então a onda refletida sai num ângulo semelhante, então essa largura de feixe é a mesma, né? Chamada de sigma zero, né? Mas como há refração, então depende de como de como essa onda é refratada, né? Chamada de sigma linha, certo? E ou seja, então a conservação de potência eletromagnética, né, é que a potência total transmitida, a potência total refletida e a potência total incidente, né, estão relacionadas. A potência incidente chamada de PI, potência refletida de PR e potência transmitida de PT, né? Então você tem que PI igual a PR, excluindo situações de reflexão interna total, tá certo? Bom, também incluída, né? Porque no caso da reflexão interna total, PT dá 0, né? No caso, certo? Então essa é a conservação de potência, né? Como essas áreas são diferentes, né? Isso implica que numa relação envolvendo só a componente Z do vetor de Poynting, né? Então, o vetor de Poynting a gente tem que levar em conta que isso aqui é o mesmo para todo mundo e que os tamanhos mudam, né? Então, essa conservação de potência para um feixe finito implica que a componente Z incidente é igual, né, em magnitude, tá certo? É igual a componente Z da onda refletida mais a componente Z da onda transmitida. Esse quer dizer essa relação, né? E com a reflectância, e com a transmitância, a gente pode calcular frações de potência refletida e transmitida, certo? Então tem que saber usar isso aí, né? Muito bem. Bom, e aí nós temos os fenômenos importantes de reflexão interna total, né? É um fenômeno que não depende da polarização e só ocorre para N2, que é um segundo meio, tendo índice de refração menor que N1. E a gente mostra que há um ângulo crítico, né, que pode ser calculado por essa expressão, né? Sendo θ crítico é igual a N2 sobre N1. Ou seja, para θ maior que θ crítico, você produz uma onda
que decai exponencialmente no meio 2. Mas não é que ela se propaga decaindo, não. Ela é evanescente. Né? Os campos decaem exponencialmente e não há propagação, né, na direção Z. Transmitância zero, reflectância total. Certo? Então, outro ponto importante lá nessa nossa capítulo 8, né, que existe possibilidade também de transmissão total. Né? E para meios arbitrários, ela pode ocorrer para ambas as polarizações. Né? Ou seja, basta a gente zerar o coeficiente de reflexão e ver sob que condições acontece. Né? Para meios não magnéticos, existe uma formulazinha simples, né? Que é o caso bem geral, tá certo? A maioria dos meios são dielétricos, mas não são magnéticos. Então nós temos apenas polarização P, e a formulazinha é tangente θB igual a N2 sobre N1. Né? Então nesse caso você tem uma onda incidente, nada é refletido, né? Reflectância zero e transmitância unitária. Né? Aliás, transmitância, exatamente, reflectância igual a zero, transmitância igual a 1. Né? Muito bem. Bom, são os dois fenômenos importantes que a gente tem que lembrar. Certo? Quando nós temos agora meio absorvedor, né, um meio absorvedor caracterizado por um índice de refração, digamos, o meio 1 é transparente. Você tem um problema de uma onda incidente no meio 1, chamada de N1. N2 tem um índice de refração complexo, que é a raiz da permissibilidade, que é um parâmetro relativo, né? E essa permissibilidade tem parte real e imaginária. Índice de refração também, por sua vez, tem parte real, que é o índice de refração normal, e o kappa, que é o coeficiente de extinção. Né? Então, quando isso acontece, a gente pode usar todas as expressões para os coeficientes de reflexão sem problema algum. Elas podem ser utilizadas, são aplicáveis. E você tem que, no meio absorvedor, a componente real do vetor de onda é aquela que dá a informação da fase ou ângulo de refração. É baseado nesse tipo de informação, né? Ou seja, o argumento da função trigonométrica é quem dá a informação de fase, que dá a informação de plano de fase, né? Constante. E plano de fase constante tem a ver com a orientação relativa ao vetor de onda real, né? Então, só lembrando que o vetor de onda no meio absorvedor ele é um vetor de onda complexo. Tem a componente x que é real, porque ela é imposta pelo campo incidente, e uma componente z que é complexa. Né? Então a gente pode separar esse K2, número complexo, tem a parte real e a parte imaginária, e assim eu posso representar meu vetor K', que tem uma barrinha aqui em cima, né? Ele tem então uma componente real K' sem a barrinha, e um componente adicional que é a imaginária pura, que é na direção Z. Então quem dá a informação de fase é essa parte real do vetor complexo K'. Aqui tem a barra, né? E aqui não tem, certo? Aqui é sem barra, né? Certo? Então isso é o que a gente precisa saber bem, certo? Entender bem. Né? Quando a gente lida com metais, né, analisando o problema de incidência normal, que foi o que a gente analisou, né, duas questões importantes, dois parâmetros importantes aparecem. Um é a profundidade de penetração. Essa fórmula, como eu falei, né, tem esse fator embaixo, que é produto F μ0 sigma 0, né, frequência, permeabilidade do vácuo
e condutividade DC e o π, né? Aí tem raiz quadrada, certo? Ou seja, ΔS diminui à medida que o quê? À medida que a frequência aumenta e à medida que a condutividade aumenta, né? Basicamente é isso que a gente precisa saber. E essa fórmula é uma daquelas clássicas que a gente precisa saber direitinho de cabeça, certo? Tá? E o outro conceito é a resistência de folha, que permite calcular perdas em condutores, né? Quando a gente for trabalhar lá com guia de onda, certo? E com linha de transmissão, a gente vai precisar saber a atenuação, né, nessas estruturas. E a impedância da onda que penetra num condutor, a impedância de onda é Zm, e ela pode ser escrita dessa forma. Ela é indutiva, porque tem um mais J aqui. Então ela tem aqui resistência de folha, que é 1 sobre condutividade, profundidade de penetração. Simples, né? Ela representa simplesmente a resistência que qualquer quadrado de qualquer tamanho teria, né, na superfície do condutor, certo? Entrando no papel, é como se o campo penetrasse só uma quantidade, uma profundidade ΔS, e um quadrado do condutor tem uma resistência total que é dada pela resistência de folha, né? Certo? Então esse conceito é muito útil. A gente pode calcular, por exemplo, né, uma superfície condutora em que a corrente flui nesse sentido, né, no sentido de L, e atravessa uma largura W. Aqui subtende uma profundidade ΔS no papel, tá certo? Então a resistência é simplesmente comprimento sobre condutividade, né, que é a fórmula clássica, profundidade e largura atravessada. Isso aqui é a área, né, efetiva atravessada pela corrente que flui, né, nesse sentido, né? Então essa seria a fórmula da resistência elétrica desse retângulo agora, né? Mas observando aqui, você tem esse termo, nada mais é do que a resistência de folha. Então você tem L sobre W, resistência de folha. É uma fórmula simples de calcular. Então observe que esse conceito de resistência de folha é útil, né? Qualquer que seja a estrutura, né? Digamos, seção transversal de um condutor em que flui corrente, né, em frequências não nulas, certo? Admitindo que, digamos, esse raio médio dessa estrutura seja muito maior do que a profundidade de penetração, então a resistência elétrica dessa estrutura de forma arbitrária pode ser calculada de forma simples, né? Você pega o L, comprimento da estrutura, divide pelo perímetro, que é isso aqui, perímetro W, vezes a resistência de folha, né? Você tem a resistência da estrutura, certo? Muito bem. Então é isso que a gente queria revisar para esse capítulo 8. Tá? Muito bem, agora nós vamos fazer um conjunto de exercícios. Vamos tentar fazer esses. Eu peguei aqui alguns de oficinas anteriores, tá certo? Tem mais ou menos 6 problemas para a gente resolver, né? Eu vou ler rápido, tá certo? Vocês podem parar o vídeo e ler com calma, né? Uma onda plana de frequência ômega incide em uma interface localizada em z igual a 0. Admita que o plano de incidência seja o plano XZ. Admita que o meio de entrada localizado na região z menor que 0 tenha índice de refração N1 menor que igual a 2. Região z maior que 0 tem índice de refração 2 sobre R3. E admita que o ângulo de incidência seja π sobre 6. Determine ângulo de refração vetor de onda, né? Então isso é um problema em que a gente vai usar a lei de Snell, tá certo? E vai usar decomposição de vetor, né, no sistema de coordenadas. Basicamente é isso que a gente quer fazer, tá certo? Bom, então vamos lá. Vamos desenhar aqui a interface. Você tem aqui
interface, né? Vamos ver o plano de incidência seja o plano XZ, certo? Plano XZ, ou seja, então X eu vou botar como sendo essa direção e Z como sendo essa. Isso já dá o plano de incidência. Aqui está uma incidente, né? Que é mais Z menor que zero, tá certo? Índice de refração N1 igual a 2, né? E N2 igual a 2 raiz de 3. Então o que se fala aqui? Ângulo incidente π sobre 6. Então, ângulo de refração, vamos calcular. Lei de Snell, né? Que é aquela lei, né? N1 seno de θ1, ângulo de incidente, chamar θ1 igual a π sobre 6, igual a N2 seno de θ2. Bom, seno de θ2, vamos botar aqui, não é o mesmo, né? Vamos botar aqui, digamos que seja assim, tá certo? Veja, na realidade, a gente pode saber se é mais aberto ou mais fechado, dependendo do valor aqui, do valor do N2, né? Mas vamos deixar assim. Então você tem aí N1, que é 2, seno de π sobre 6, igual a N2, que vale 2 raiz de 3, seno de θ2. Então você tem aí seno de θ2. Isso aqui está errado. Seno de θ2 igual a 2 sobre 2 dá 1 sobre raiz de 3. Seno de π sobre 6. Seno de 30, que dá 1 meio, né? Então isso aqui dá 1 sobre 2 raiz de 3. Então o ângulo θ2 é o arco seno, né? Certo? Então vocês calculam com a calculadora aí. Certo? A menos que eu não tenha errado as contas. Seno de π sobre 6 dá 1 meio. Exatamente. Isso aqui é 1 sobre raiz de 3. 2 com 2 cancela. Tá tudo certo aí, né? Bom, agora a parte mais requer mais minúcia, né? Os vetores de onda da zona incidente, refletida e refratada. Bom, lembremos, né? A frequência ômega, né? Então, o vetor de onda no vácuo vale K0 igual a ômega sobre C, certo? Muito bem, então eu vou fazer aqui na próxima página vetores de onda. Que é um de incidência, né? θ1. Digamos que isso aqui é o vetor de onda, K. Aqui o Kx vale N1, K0 é a magnitude desse vetor de onda, né? Que é N1, K0, seno de θ1. E o Kz, que é o K1, é N1, K0, cosseno de θ1. Então, o vetor de onda incidente, chamado de K, componente X, que é N1, vale quanto? Você acabou de ver aqui. N1 igual a 2. 2. Vamos botar ômega sobre C em evidência, né? Ômega sobre C. Então, desculpe. N é igual a 2. 2 ômega sobre C. Componente X é seno de θ, seno de π sobre 3 AX, né? Mais cosseno
de π sobre 3 AZ. Então, o vetor de onda incidente, ele tem essa expressão. Isso aqui vale meio, né? 1 meio de AX. E o cosseno vale raiz de 3 sobre 2. Né? Esse é o vetor de onda incidente. O vetor de onda incidente é assim, o refletido é assim. A diferença deles é que eles têm o mesmo kx, só muda o sinal da componente z. Então, o K duas linhas vale 2 ômega sobre C. Na realidade, eu posso cortar esse 1 meio aqui que eu não tinha visto, né? Tira esse 2 aqui, tá certo? Tira isso aqui. Tira isso aqui. Então, fica assim a resposta. Certo? O K refletido vai dar, da mesma forma, vou apagar esse 2 aqui. Então vai dar semelhante, vai dar AX menos raiz de 3 AZ. Tá? E o transmitido, K', é o que? É o mesmo kx, né? Kx AX, mais o vetor de onda no meio 2, que é N2K0, cosseno de θ2 AZ. Tá? Ou seja, o kx é N1K0 seno de θ, né? 1, certo? Então, o K' vai ser K' igual a... Isso aqui dá 2... K0 na evidência, né? Ômega sobre C. 2 seno de π sobre 3 AX. Mais N2, que é 2 raiz de 3. Bom, cosseno de θ2, né? A gente calculou já. Ainda não, né? Aqui está o θ2. O seno de θ2 está aqui. Cosseno de θ2, vamos calcular aqui. Cosseno de θ2 é igual a 1 menos o quadrado disso aqui, 1 sobre 4 vezes 3, 12. Cosseno ao quadrado de θ2, né? Que dá 11, 12. Certo? Que é igual a 11 sobre 3 vezes 4. Ou seja, cosseno de θ2, dá esse número maluco aí, dá 1 meio, né, de raiz de 11 terços. E daí a gente joga lá, né, na expressão. Cosseno de θ2 é o que está faltando. Tem 2 raiz de 3, né? Isso aqui vai dar 1 meio raiz de 11 sobre 3 AZ. Ou seja, K', 2 com 2 cancela, raiz de 3 com raiz de 3 cancela, vai ficar 2 seno de π sobre 3. Esse aqui tá π sobre 3 é incidência, é π sobre 6. Não, π sobre 6. Tá errado aqui, hein? Aqui é π sobre 6. Π sobre 6. Que dá, isso aqui dá 1, né? Então isso aqui vai dar AX
mais raiz de 11 a Z. É bom vocês verificarem se eu não errei, tá? Porque eu estou fazendo de uma vez só sem verificar. Aí fica para vocês fazerem essa tarefa. Pode ser que tenha um errinho qualquer aí, mas o princípio é esse, tá certo? Em princípio deve estar correto, né? Essas contas, tá certo? Muito bem, então resolvemos o primeiro, né? Bom, essa questão 2 aqui, que eu estou lendo aqui, tá certo? É uma onda plana incide uma interface planar entre meios não absorvedores, admita que o ângulo de incidência seja nulo. Os meios de entrada 1 e saída 2 têm parâmetros ε1 e ε2 Defina seu sistema de coordenadas, deduza expressões para as coeficientes de reflexão e transmissão, determinar relações dos parâmetros para que o coeficiente de reflexão seja nulo para a incidência normal. Muito bem, isso aí é aplicar a condição de contorno e para o caso específico de incidência normal, né? Certo? Então, opa, o que houve aqui? Ficou. Bom. Talvez eu possa apagar isso aqui, né? Deixa eu ver se eu posso. Posso. Acho que sim. Ficou meio maluco aqui. Pronto, posso. Então essa é a questão, né? Eu já fiz isso para incidência oblíqua, só mostrar qual é a metodologia, né? A gente sempre define, vamos definir agora assim, desse jeito, tá certo? Incidência normal, a gente pode definir a polarização como quiser, tá certo? Vamos dizer que aqui seja o eixo Z, aqui seja o eixo X, né? Agora não tem muita importância, tá certo? Eixo Y sai do quadro. E digamos que você tem uma onda incidente, o campo elétrico seja dado na direção X, tá certo? Então eu não preciso me preocupar com polarização, só tem uma polarização, porque tanto eu escolho o eixo e o eixo X é escolhido na direção do campo elétrico, né? Então, forma canônica, né? Vamos lá. Campo incidente, chamar de E0 aqui, tá certo? É zero, botar uma amplitude é 0 a x, exponencial de menos j, k no meio 1, na direção z, já estou escrevendo direto, né, que a onda se propaga no sentido de z. O campo h, por sua vez, posso usar aquela fórmula, né? 1 sobre impedância, por exemplo, né? Deixa eu ver o que está pedindo aqui, o sistema de coordenadas, né? Eu posso usar impedância, fica mais fácil, talvez, né? Fica mais fácil. 1 sobre impedância, né? Aí você tem aqui o que, né? U é igual a AZ, que é o sentido do vetor de onda. Vetorial é 0 AX menos J K1Z. Isso aqui vai dar a Z com a X da Y, né? Então, o campo incidente está na direção a Y, né? 1 sobre Z1. Né? Eu vou definir o coeficiente de reflexão, manter os campos Z todos na mesma direção, tá certo? Então, o campo refletido chama de duas linhas. Vai ser o quê? Um coeficiente de reflexão gama é 0, AX, exponencial de J, K1Z. O campo refletido, H duas linhas. Tem que mudar de sinal. Não vou nem olhar aqui, tá certo? Tem que mudar de sinal para dar um fluxo. Então, ele tem que ser menos AY. Se eu quiser, eu boto
o versor U agora é menos AZ vetorial AX, que dá esse resultado aqui, certo? Muito bem. Campo transmitido é linha igual a tal, é 0, AX, J, K2Z, e H' igual ao que? 1 sobre Z2, tal é 0, a Y, né? No caso. Essas são as formas canônicas que a gente obtém. O que a gente faz aqui? E tangencial é contínuo, né? H tangencial é contínuo. Então, aonde Z igual a 0. Você faz o quê? Pega aqui a soma dos campos do lado 1, que são este mais este, na direção x, é igual a este, em z igual a 0, né? Uma equação. É 0, mais gama é 0, igual a tal é 0. Mesma coisa aqui, tá certo? Campo tangencial total contínuo. Então, o campo incidente é 0 sobre Z1. Faltou aqui o cosseno de reflexão que eu esqueci, né? Deixa eu apagar aqui. E aqui é gama menos gama, né? Igual a tal é 0 sobre Z2. Ou seja, 1 sobre Z1 é 0, menos gama é 0 sobre Z1, igual a tal é 0 sobre Z2. Então, o E0 é desnecessário nessas equações, né? Divide todo mundo por E0. Se obtém aqui que 1 mais gama igual a tal, 1 sobre Z1, 1 menos gama, igual a 1 sobre Z2, tal. Aqui eu já faço 1 menos gama igual a Z1 sobre Z2, tal, né? Ainda tem essa equação A e essa equação B, né? Então, se tiver duas equações, duas incógnitas, deixa eu botar uma pertinho da outra. Aqui, 1 mais gama igual a tal, 1 menos gama igual a Z1 sobre Z2 tal. Se eu somar as duas, eu isolo tal, né? E se eu tirar a razão entre elas, eu removo o tal, tá certo? Então, eu obtenho o tal na primeira, somando as duas, tenho 2 igual a tal, 1 mais Z1 sobre Z2. Daí você tem coeficiente de transmissão mais como é que ficou aqui? 1 mais Z1 sobre Z2, que é igual a 2Z2 sobre Z1 mais Z2. Então aqui tá o tal. E aí, temos aí então, dessa equação aqui, né? 1 mais gama igual a tal, você tem o gama, né? Então, o gama vai ser igual a tal menos 1, né? Que é igual a 2Z2 sobre Z1 mais Z2,
menos 1. Então, gama é igual a 2Z2 menos Z2 dá Z2. Vai dar Z2 sobre Z1 sobre Z2 mais Z1. Então, na forma que a gente definiu as coisas, esse foi o coeficiente de reflexão. Lembre-se, o coeficiente de reflexão tem a ver com o período do campo elétrico nesse exemplo, como a gente definiu, tá certo? Então, quer dizer que se gama for positivo, o campo incidente e o refletido estão no mesmo sentido. É isso que quer dizer. O sinal de gama tem esse significado, certo? Né? O tal é sempre o que, né? Bom, no caso normal, não tem absorção, não tem nada. Esses meios são normais, tá certo? Não tem permissividade complexa nem nada. Tal é sempre o número real positivo, né? Então, a onda incidente e a onda transmitida têm a mesma polaridade, tá certo? A única coisa que resta saber é o sinal dessa diferença, quem é maior, a impedância de onda, né? Bom, isso é em termos de impedância de onda, né? A gente pode também calcular em termos de parâmetros materiais, né? Fica essa expressão aqui, o coeficiente de reflexão. Isso aqui vai dar o quê, né? Permissibilidade, né? Ou seja, índice de refração vai dar epsilon, desculpe, epsilon Mi2 menos epsilon 2 Mi1 sobre epsilon 1 Mi2 mais epsilon 2 Mi1, né? E o epsilon 2 cancela embaixo, né? É isso que nós temos mesmo, certo? Bom, e o tal a gente pode calcular também a expressão em termos de... se quiser botar em termos da... né, dos parâmetros materiais. Fica mais complicado. Eu vou deixar assim, tá? Não tem muita elucidação aqui, né? Bom, então aí está o resultado, certo? São essas expressões, ou essa aqui, se quiser, certo? Ou essa aqui, que em termos de impedância é mais fácil de perceber, né? O que mais? Expressões nós determinamos, né? Relação entre os parâmetros materiais para que o coeficiente de reflexão seja nulo. O que a gente precisa fazer? Casamento de impedância. Ou seja, Z1, pode usar essa expressão aqui, ó. Z1 igual a Z2, ou seja, a relação é essa, Mi1 sobre Epsilon 1 igual a Mi2 sobre Epsilon 2, elevando ao quadrado, né? Mi1 Epsilon 2 igual a Mi2 Epsilon 1. Se eu conseguir fazer isso, independentemente da polarização, certo? Eu tenho transmissão total. Essa é a relação. Ok? Então isso aqui já está resolvido, né? Isso aqui também. Vamos agora para esses próximos. A onda plana incide uma interface planar com campo elétrico de amplitude de 1 volt por metro. Ângulo de incidência nulo, parece com problema 1, né? Meio de entrada seja o vácuo. Meio 2 é absorvedor com permeabilidade magnética M0 igual a do vácuo, encefalação complexo 1 menos J. Defina seu próprio sistema de coordenadas. Determine expressões para a reflectância e transmitância. Determine a potência ativa média, etc.
dissipado no volume M sobre cuja área iluminada na interface seja A, profundidade igual a L. Então vamos por partes, né? Ora, o que a gente fez agora, acho que não tem muito o que mudar, né? Vamos dar uma olhada aqui, certo? Não há muito o que mudar aqui, tá certo? Eu acho que a gente pode usar as mesmas expressões, né? Que a gente está usando aqui. Então vamos fazer essa questão 3 aqui. Chamar de 3, né? Essa questão, certo? É terceiro problema, né? Veja, para incidência normal, independente de qualquer coisa, o coeficiente de reflexão vale ou Z1 menos Z2 ou Z2 menos Z1, como eu fiz, né? Sobre Z2 mais Z1. Meios não magnéticos. Então você tem agora μ sobre epsilon, isso aqui vai ser μ0, né? Sobre epsilon 2 menos μ0 sobre epsilon 1. Eu não estou nem me preocupando se os meios são absorvedores ou não, tá certo? Isso aqui vai dar raiz de epsilon 1. Isso aqui vai dar raiz de epsilon 1 menos raiz de epsilon 2 sobre raiz de epsilon 1 mais raiz de epsilon 2, ou seja, como cada epsilon i desse pode ser escrito como quadrado sem fração vezes epsilon 0 vai cancelar nessas relações. Isso aqui vai dar, então, N2, aliás, N1, né, no caso, menos N2, sobre N1 mais N2. Vocês podem estar achando que eu estou obtendo um sinal diferente da forma que nós temos, mas esse sinal diferente é do jeito que eu defini o coeficiente de reflexão, certo? Isso não tem problema, desde que eu saiba, né? Então é N1 menos N2 sobre N1 mais N2. No caso específico, N1 vale 1. N2 é o meio absorvedor, vale N barra. Então isso aqui vai dar 1 menos N barra sobre 1 mais N barra. Essa é a expressão para o coeficiente de reflexão. Vamos ver aqui. Apagar aqui para a gente poder ver direito esse negócio. É essa questão aqui, né? Índice de refração vale N barra 1 menos J, né? Expressões para reflectância e transmitância. Bom, então não é difícil. Bom, coeficiente de reflexão N barra 1 menos J, vamos escrever aqui, tá certo? A coeficiente de reflexão 1 menos, deixa eu ver aqui quanto é que é. Um valor N aqui, N não nulo, né? Um N, 1 menos J. Então 1 menos N, 1 menos J, sobre 1 mais N, 1 menos J, né? Isso aqui vai dar 1 menos N mais JN. Embaixo vai ser 1 mais N menos JN, né? Certo? Então, esse é o coeficiente de reflexão. A reflectância é módulo quadrado. Coeficiente de reflexão, isso aqui vai dar um módulo desse número, né? Que dá 1 menos N ao quadrado. N é maior que 1, né? Geralmente, então vamos botar assim, certo? N menos 1 ao quadrado mais N ao quadrado sobre N mais 1 ao quadrado mais N ao quadrado. Não tem muito que a gente pode fazer aqui mais, tá certo? Esse é o máximo que a gente pode chegar, eu acho. Posso expandir em cima, mas não...
Então a reflectância vai dar esse número aí, tá certo? N menos 1 ao quadrado esse é o resultado que a gente obtém. Que mais? Já foi feito, né? Reflectância e bom, e transmitância? Bom, transmitância obedece à lei de conservação, né? A lei de conservação é reflectância mais transmitância igual a 1. Então, transmitância é 1 menos reflectância. Se eu pego essa expressão aqui, ó, jogo para lá, copiar, você tem a transmitância 1 menos isso aqui, né? Deixa eu tirar isso aqui. Tira esse achurado aqui. Pronto, ficou meio defeituoso aqui esse negócio. 1 menos isso, né? Vamos só corrigir aqui. N menos 1, N2. Então a transmitância vai dar. Vou tentar trabalhar aqui um pouquinho, tá certo? Vai ficar N mais 1 ao quadrado mais N2 menos N menos 1 ao quadrado menos N2. Então isso aqui vai cancelar, né? Isso aqui é a diferença de 2 quadrados. A diferença de 2 quadrados da soma da diferença. Tá N mais 1 ao quadrado menos N menos 1 ao quadrado. Isso aqui vai dar o produto N mais 1 soma mais N menos 1 vezes diferença N mais 1 menos N mais 1. Aqui cancela, fica 2N e cancela, fica 2. Então a transmitância vale 4N sobre N mais 1 ao quadrado mais N2. O que mais? Bom, então determina a potência ativa média dissipada em um volume do meio absorvedor cuja área iluminada da interface seja A, cuja profundidade seja L, né? Bom, esse problema pode ser feito da seguinte forma, né? Você tem uma coluna, digamos aqui, iluminada, né? Uma coluna do meio 2, comprimento L. Comprimento L, né? O que eu preciso saber é a densidade de potência de entrada e a de saída, né? Certo? Então, como a densidade potencial uniforme, então a potência dissipada simplesmente vai ser para uma área
que aqui está sendo dito uma área de, seja A, né? Uma área A. Então a potência vai ser A, potência de entrada que é S0, menos a potência de saída que é S1, certo? Essa é a expressão que a gente vai utilizar, né? Ora, a densidade de potência é o campo transmitido. Vou escrever aqui direitinho para a gente ver, né? O campo transmitido, lembrando, né? Tal é 0. Esse aqui é o campo AX. Exponencial de menos J. O K1 que eu falei é índice de refração no meio 2. K0, Z, né? Isso aqui é o campo elétrico. Produto vetorial com campo magnético, que é tal é 0 sobre Z2. A Y, né, no caso, né? Exponencial de menos J, N, K0. Espero que dê, né? Dá. Z. Isso aqui é E. Isso aqui é H, né? Só que é H que a gente quer é o H conjugado. Então é isso aqui todinho conjugado. Tá? E aqui tem um fatorzinho de 2 embaixo. Então esse aqui é o vetor de Poynting, tá certo? Então aqui vai dar 1/2. Bom, aqui AX com AY dá AZ, né? Então eu já vou botar o versorzinho AZ, aliás. Vou botar o versor Z aqui na frente e o resto vai ser a componente Z. Então AZ, 1/2. Então, tal, aqui vai ter um tal conjugado, vai dar módulo de tal ao quadrado. E0 com E0 conjugado vai dar módulo de E0 ao quadrado. Z2 conjugado aqui embaixo. Né? E exponencial de menos J, N, K0, Z. Exponencial de J, N conjugado, K0, Z. Mais alguma coisa? Pronto, esse é o vetor de Poynting. Só lembrando aqui que eu fiz aqui uma continha, mas esqueci de avisar, né? Não é bem isso, né? É parte real do vetor de Poynting de entrada, parte real do vetor de Poynting de saída. Então isso aqui muda, né? Parte real vezes a área, né? Delta P é isso aqui. Certo? Então é isso que nós temos. N é igual a N 1 menos J. N conjugado é igual a N 1 mais J. Aqui você tem exponencial de menos J, N menos N conjugado K0, Z. Então, N menos N conjugado vai dar menos J, né? 2N. Certo? Então, essa exponencial aqui vai dar o quê? Menos J com menos J 2N K0Z, que dá menos 2K0Z. Exponencial real. Então, o vetor de Poynting é igual a AZ sobre 2 tal ao quadrado é 0 ao quadrado sobre Z2 conjugado. Aí o fator exponencial de menos 2N. Botou um N aqui, né?
K0, Z. Que mais? Bom, quem é a impedância no meio 2, né? É μ0 sobre ε2, que é ε0 n ao quadrado. Então, Z0 sobre N, né? Então, Z2 conjugado é igual a Z0 sobre N conjugado. Tá? Então, você vê que o vetor de Poynting é AZ sobre 2, tal 2, sobre Z2 conjugado, que dá Z0 e sobe um N conjugado aqui em cima, tá certo? Deixa eu botar mais para cá. N conjugado AZ sobre 2 S. Eu devia chamar S2, né? Para ficar diferenciando aqui. Chamar de S, né? Porque só tem esse S mesmo envolvido. Pode ser S mesmo. Não tem problema não. Não precisa ser 2 não, pode ser S. Certo? É a densidade de potência número 2, né? Então, finalmente, real, que a gente quer é real de S. Isso aqui é N1 mais J, né? Conjugado, né? Real está aqui, certo? Então, real de S é AZ sobre 2 N módulo de tal ao quadrado sobre Z0. Pronto, agora nós temos a parte real, certo? Então é isso que ele vai pegar e levar para a página seguinte para calcular o que ele está pedindo. Copiar. Paste. Apaga isso aqui. Não tem nada a ver. Cut. Então, o vetor de Poynting, como eu falei para vocês, temos uma coluna, né? Então eu pego Z igual a 0, Z igual a L, calculo a diferença dessas partes reais e multiplico pela área, eu tenho a perda de potência. Vai ser igual a área. Tem um fator comum aqui, ó. Componente zero do vetor de Poynting, né? Que é esse da A sobre 2. Daí vai ficar N tal 2 módulo de E0 ao quadrado. Vou botar assim. Z0 é impedância de onda do vácuo, né? Então vai ficar na entrada da exponencial disso aqui, dá 1. Em Z igual a L vai dar 2NK0L, né? Então essa seria a potência. Bom, no problema, que dá aqui, a única coisa adicional que se dá aqui é que o campo é 1 volt, né? Então, aqui daria que a perda de potência, isso aqui dá 1. Tem a expressão do tal 2, né? Dá AN módulo de tal quadrado, 2 é 0, 1 menos L menos 2NK0L. E aí a gente tem também a expressão para o coeficiente de transmissão, né? O coeficiente de transmissão não é a transmitância, né? Só um detalhe, tá? Isso aqui não é módulo de tal ao quadrado, certo? Então o tal está aqui, né? Cadê o tal? O tal está aqui. Então está aqui.
Né? 2Z2 sobre Z1 mais Z2, vamos botar lá para ver como é que fica, né? Módulo de tal quadrado não é a transmitância, né? Por isso que é importante lembrar isso. Isso não é a transmitância, certo? Então, tem que calcular isso, a relação entre eles, tem que calcular direitinho quem é a componente do vetor de Poynting. Parte real, né? Talvez desse até para calcular, né? Bom, 2Z2 sobre Z1. Então, módulo de tal quadrado é 2Z2 sobre Z1 mais Z2 módulo quadrado, né? Isso aqui vai dar 4. O Z2 é Z0 sobre N, né? Z0 ao quadrado sobre módulo de N ao quadrado é o Z2. Meio 1, a impedância de onda é Z0, né? Então eu posso botar Z0 em evidência aqui. 1 sobre Z0 ao quadrado, 1 sobre módulo de 1 mais Z2, que é 1 sobre N barra ao quadrado, né? Certo? Então, módulo de tal ao quadrado dá... Aqui em cima vai módulo de N2 em cima, tá certo? Sobre, aqui tem um 4, né? Aí tem um módulo de N barra ao quadrado embaixo. E aqui fica N barra mais 1 módulo ao quadrado. Então aqui cancela. Isso aqui vai dar 4 sobre 1 mais N barra módulo ao quadrado. Esse denominador aqui nós já calculamos, ele está aqui embaixo, ó. Que é isso aqui. Esse fatorzinho aqui, tá certo? Mas vamos calcular, né? 1 mais N, 1 menos J é igual a N mais 1 menos NJN, né? E o módulo ao quadrado de N mais 1 vai dar... É isso aqui. Aqui vai dar 4 sobre N2. Pronto, esse é o fator que a gente bota lá, né? Então aí está a expressão, que é uma expressão grande, né? Pega esse fator aqui, joga aqui no tal 2, certo? Faz epsilon, bom, aqui no tal 2, né? Então esse aqui vai dar, deixa eu botar do lado de lá, vai dar um bocado de outras coisas aqui aparecendo. Apaga isso aqui. Pega a expressão aqui pro módulo de tal quadrado, né? Aqui. Bota aqui. Paste. Pronto. Deixa ela aqui, daí a gente calcula aqui a ΔP. Então a expressão final da ΔP igual a 4 com 2 cancela, vai ficar N... Aliás, vou botar o A aqui na frente. A 2A sobre Z0 N sobre N2
Então, aí você tem esse fator 1 menos exponencial menos 2n K0L. Essa é a potência dissipada no meio 2. Então, observe, pessoal, não se esqueça, hein? Transmitância e módulo quadrado do coeficiente de transmissão não são a mesma coisa, certo? Ó, reflectância é igual ao módulo quadrático do coeficiente de reflexão. Mas transmitância não é módulo quadrático do coeficiente de transmissão. Tá? Não esqueçam. Bom, nesse problema 5, tá certo? É para a gente usar aqui aquela base que eu falei, né? Que está como referência refractiveindex.info. Então, ele pede para calcular aqui o ângulo de reflexão interna total em graus para uma onda incidente no interior de material de quartzo, que forma interface planar com o meio exterior. Bom, aqui só está, esse problema aqui, infelizmente, está faltando o comprimento de onda para a gente poder calcular, né? Então, vamos botar aqui lambda igual a 850 nanômetros e vamos visitar a base de dados. O que precisa fazer é calcular a ângulo de reflexão interna total, que nós sabemos, né? Você tem aqui um material ar e aqui é quartzo. Nós sabemos que um ângulo crítico vale o quê? N2 sobre N1, chamado de N. Então, tudo que precisa saber é quem é o índice de refração N para calcular, né? Eu acho que na própria base de dados já dá essa informação, mas vamos só ver mais ou menos qual é o valor, né? Por curiosidade. Deixa eu escrever aqui, refractive index.info. Epa, ele separou aqui, não sei porquê. Pronto. Vamos aqui. Então, o que a gente faz, né? Bom, eu não vou botar agora, vamos pegar aqui um material que é o vidro. Que tem vários vidros, né? Então, fused silica está aqui. Pega essa referência do Malitson, né? Tá aqui. E vamos botar um comprimento de onda. 850 nanômetros, ou seja, 0,85 microns, certo? Selecionei. Bom, aqui tem vários parâmetros e essa refração está aqui. 1.4525. É isso que a gente quer, né? Então, essa refração vale 1.4525, só para saber, né? Ângulo crítico vai ser 1 sobre arco seno, né? Deixa eu ver se eu tenho uma calculadora aqui. Ixi, Maria. Deixa eu ver aqui. Como é que eu faço isso? Não. É aqui. Calculator. Pronto. Tem que ser uma mais avançada do que essa aqui. Ah, tem aqui. 1.4525. Peraí. 1.4525, 1 sobre x. Deixa eu achar aqui inversa. Cadê, rapaz? Aí, então deixa eu dividir. Assim que é mais 1 dividido 1.4525 igual. Tá certo? Deixa eu fazer de novo.
1 dividido por 1.4525. Já está calculando, é? Ah, tá. Entendi. Bom, igual, né? Daí o arco seno, eu vou tentar ver como é em graus, né? Seno a menos 1 tá aqui. Ah, não, tem que fazer antes. Fazer antes. Arco seno de 1 dividido por 1.4525. 43.509. 43.51, né? Essa é a resposta. Para quartzo, lambda igual a 850 nanômetros, θc é 43.51, né? Pronto. O resultado é esse, né? Bom, daí aqui é a pergunta, né? Opa, aqui não. Bom, aqui pergunta assim, ó, suponha que seja fabricada uma pastilha de quartzo com uma certa espessura, tendo faces paralelas. Se um feixe de radiação eletromagnética iluminar essa pastilha, a que ângulo se deve alinhar a direção normal à pastilha em relação à direção da propagação para subter a transmissão total do feixe, né? Bom, isso remete ao que? Se você tem, como eu falei, né? Para vocês pensarem aí, tá certo? Deixa eu botar uma pastilha. Opa. Uma pastilha de quartzo, certo? Você vem então aqui com uma onda incidente, que é normal. Você vem com a onda incidente, né? Peraí, deixa eu botar mais para cá. Uma onda incidente, né? Digamos que ela vem do ar, né? Você vem do ar, você vem com quartzo e ar de novo. O que acontece? Essa onda vai refratar em direção à normal, né? Porque se aproximar aqui 1. Eu tenho aqui uma outra normal, né? Certo? Ora, isso aqui é o ângulo θ. Ângulo θ' de acordo com a lei de Snell, tá certo? Ângulo θ'. Ora, reciprocidade, né? Θ' do lado denso e θ do lado menos denso. Θ' do lado denso, θ do lado menos denso. Então, obviamente, você pode mostrar, né? Usando a lei de Snell, tá certo? Que esse ângulo aqui, que é o mesmo kx, né? É θ, certo? É o kx dessa onda aqui. Que é o kx aqui dentro, né? Então, como aqui é vácuo, para ter o mesmo kx, tem que ter o mesmo ângulo θ. Então, sai paralelo. Você entra com feixe, ele sai paralelo, ele refrata, sai paralelo, certo? Então, o que a gente precisa fazer é injetar no ângulo de Brewster. Então, porque aqui vai ter ângulo de Brewster, tangente de θ igual a n sobre 1, certo? Que é como se tivesse esse mesmo ângulo aqui. Aqui também vai ter transmissão total e aqui também, certo? Esse tangente de θ' lá, que está aqui, tá certo? É 1 sobre n, né? Certo? Ou seja, a gente injeta no ângulo de Brewster, tangente de θ igual a, cadê o índice de refração? 1.4525, que está aqui. Então é N2 sobre N1, 1.4525, arco tangente. Então, uma janela de quartzo
A gente tem que projetar tal que o ângulo incidente, né? Se você tem um feixe assim, você faz uma janela inclinada, né? Com esse ângulo θB aqui, tá certo? Então vamos calcular aqui 1.4525 arco tangente 1.4525 55.453. Então aqui está o ângulo θB. Bom, aqui tem um pedaço de uma questão que eu achei interessante de ver, certo? Considere um raio óptico incidente de uma placa de vídeo de espessura H, índice de refração N, conforme está na figura, aproximando o raio pelo vetor de onda de uma onda plana e assumindo que o ângulo de incidência da primeira intervalo seja θ, determina um ângulo alfa, que já respondi agora há pouco, né? E a distância D mostrada na figura, tá certo? O pessoal aqui de ótica, né? Eles representam o raio como sendo uma linhazinha, né? Mas isso, na realidade quer dizer o vetor de onda de uma onda plana, tá certo? Só que esse raio, essa onda plana, todas as ondas planas que compõem o feixe, o raio, são tão juntas que é como se fosse um único raio, né? Único onda plana. Mas no fundo, quem está falando aqui, nesse problema, né? É que você tem aqui essa placa, né? Então aqui é o vetor de onda incidente, refratado e transmitido, né? Então nós temos isso aí, certo? Então é isso que a gente precisa saber. Bom, ângulo de saída alfa, nós sabemos que é igual a θ, porque é conservação do vetor de onda. Então vou fazer aqui. Tem que saber aí a distância, né? Então você tem aqui primeira interface, onda incidente, refrata, vem a segunda interface aqui, e ela abre novamente. Deixa eu copiar aqui, copiar, ela aqui, pronto, está em paralelo, certo? Já mostrei já por argumentos, né? Basta você fazer a conservação do vetor de onda, que esse ângulo na realidade é igual a θ, né? Segunda pergunta índice de refração N, né? Qual é a distância D? Não é muito difícil calcular, né? Distância D é a separação aqui, tá certo? Então, se isso aqui é H, né? Isso aqui é D. Bom, isso aqui tem um ângulo, né? Θ', certo? Então, seno de θ', ou tangente, né? Melhor. Vamos fazer o seno de θ' é igual a D sobre a hipotenusa, né? Que é H2 mais D2 raiz quadrada, né? Então dessa equação que a gente tem que obter, né? O D, tá certo? Ora, seno de θ' vezes N é igual a 1 seno de θ, né? Então, eu não sei se eu dei aqui. Não foi dado em relação, né? Então é N mesmo, vamos calcular, certo? Seno de θ' igual a seno de θ sobre N. Vamos levar logo ao quadrado. Isso aqui vai ficar seno ao quadrado de θ sobre N2 igual a D2
sobre H2 mais D2, e aí nós temos a equação quadrática aí, né? D2 não, até que não é tão complicada não, né? Vou botar assim, D2 mais H2 vezes seno ao quadrado de θ sobre N2 igual a D2. Talvez seja melhor de multiplicar por N2, fica melhor, eu acho. Porque tem que ter ideia que quem aqui é positivo, né? Bom, tem espaço aqui, deixa eu apagar isso aqui, vou fazer aqui nessa página. Bota isso aqui tudo para cima. Bom, então nós temos aí, resolvendo para D2, bom, n é maior que 1 e aqui seno é menor que 1. Então vou botar então N2 menos seno ao quadrado de θ vezes D2 igual a H2 seno ao quadrado de θ. E aí nós temos, todo mundo aqui é real, não tem nada, então D igual a H seno θ sobre raiz de N2 menos seno ao quadrado de θ. Pronto. O resultado é esse, né? E mais uma vez eu peço que vocês chequem que eu não estou verificando se tem erro ou não, tá certo? Estou fazendo assim correndo para podermos fazer todos os problemas. Bom, esse é o último problema então, né? Vamos fazer esse último. Aqui você tem uma onda incidente. Vou fazer assim, tá certo? N1 maior que 1 e N2 igual a 1, certo? Então, incidência, vou fazer assim, certo? Digamos que a incidência seja de baixo para cima, θ. Então está dizendo aqui que N1 seno θ1 vale 5/4 e o ângulo θ é menor que π sobre 2. Profundidade de penetração no campo no meio 2. Comprimento. Bom, eixo X seria isso aqui, tá certo? Comprimento medido no sentido X, mas para dentro do meio 2, em que o campo decai para um sobre S. Interfaces, peço a resposta como são de comprimento de onda no vácuo. Bom, então vamos calcular, certo? Então, aqui está dando, na realidade, né, o problema está fornecendo o Kx. Né? O Kx está sendo fornecido. Certo? Vamos fazer aqui separadamente. Né? O Kx está sendo dado. Né? Kx é igual a N1K0 seno de θ. Seno θ1 no caso, né? O campo incidente, tá certo? Então nós temos aí N1 seno θ1 vale 5/4. Está dando o Kx. Né? Então o Kx vale raiz de 5/4, né? Vezes K0. Então nós temos aí bom, no meio 2 eu não vou trabalhar com ângulo, vou trabalhar com o vetor de onda no meio 2, K2, né? K2 não, K' que a gente chama, né? Ele tem cifração N2K0, daí tem componente X, Kx a X, mais a componente Z, que é K2 a Z. Né? E K' escalar K' vale N2 ao quadrado, K0 ao quadrado. Então isso aqui vai ser
desculpa, isso aqui está errado. Isso aqui não tem isso aqui não, certo? É KX mais K2AZ. O Klinha escalar, Klinha que dá o Klinha escalar Klinha é igual a N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, que é equação de Helmholtz, né? Então isso aqui vai dar Kx ao quadrado mais K2 ao quadrado. E como eu tenho Kx, eu tenho K2 ao quadrado, que me dá a componente Z, né? Então vai dar N2 ao quadrado, K0 ao quadrado, menos Kx ao quadrado, que dá 5 quartos. K0 ao quadrado, N2 vale 1, né? No caso, meio 2. Então K2 ao quadrado é igual a K0 ao quadrado, 1 menos 5 quartos, né? Então nós temos reflexão interna total, K2 ao quadrado igual a K0 ao quadrado, 4 menos 5 sobre 4, que dá menos K0 ao quadrado sobre 4. Ou seja, K2, pegando a raiz correta, vai ser menos J, né? K0 sobre 2. Então, a onda no meio 2 tem uma dependência em Z, que é da forma menos J, que é igual a exponencial de menos K0Z sobre 2. Né? É assim que a onda, o campo no meio 2. Então, o que a gente quer saber aqui é a profundidade de penetração do campo no meio 2. Né? Então, os campos variam com exponencial de menos K0Z sobre 2. Isso aqui é exponencial de menos 2π sobre lambda, né? 2π Z sobre 2 lambda 0 do vácuo, menos π Z sobre lambda 0. Ou seja, quando é que isso aqui cai para 1 sobre E? Quando πz sobre lambda 0 der 1. Então, a profundidade de penetração é Z igual a lambda 0 sobre π. Né? Tem uma onda evanescente no meio 2, certo? E você tem, então, essa, né, em termos de comprimento de onda, tá certo? Bom, então, com isso a gente conclui essa nossa aula 7A. Né? Segunda parte agora é o início da aula do capítulo 9. Já já a gente começa na aula 7B.